Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à 23ª Mostra Científica, sendo exibida pela primeira vez no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalho número 1 do curso de jornalismo, composto por 2 trabalhos acadêmicos. No primeiro dos trabalhos será apresentado pelo acadêmico Sebastião Clóvis Brito do Nascimento Júnior. Orientamos que as perguntas, elogios e sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, o acadêmico responderá aos questionamentos. Então, vamos conferir. Boa noite, eu me chamo Sebastião Júnior, sou acadêmico da 6ª fase do curso de jornalismo da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Venho por meio deste fazer a apresentação do meu projeto de pesquisa em extensão, que tem por título Hospital Infantil Seara do Bem, a entrevista como resgate de história e memória. Os orientadores são o professor mestre José Luiz Pereira de Arruda e o professor Luiz Henrique Zarte. Este projeto ocorreu no ano de 2019 e teve como início a procura através do autor do livro do Hospital Infantil Seara do Bem, o autor Emanuel Prado, que entrou em contato com a universidade atrás de uma equipe do curso de jornalismo que estivesse disposta a exercitar a prática da entrevista para que nos responsabilizássemos por acumular e dar uma tratada no formato de texto de informações que coletássemos com fontes já pré-disponibilizadas à nossa equipe, né? Aqui os tópicos onde eu separei esta apresentação. Por que a entrevista, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e as referências. Por que a entrevista? Bem, neste caso, o autor, Emanuel, procurou a instituição Uniplac justamente porque ele precisava de alguém que desse conta, ele precisava de mais braço para conseguir ter acesso a todas as fontes de interesse dele para a elaboração desse livro, certo? E como vem sendo nos passados desde o primeiro semestre da nossa jornada acadêmica, a entrevista é um dos principais pilares da formação do jornalista, porque é através da entrevista que nós conseguimos humanizar os dados ao qual já temos um breve acesso, certo? Além disso, a entrevista nos possibilita a construção de memória através de pessoas que tiveram uma relação mais intimista e subjetiva com o fato ou a instituição, nesse caso, analisada, que é o Hospital Infantil Seara do Bem. E um dos fatores também que eu adicionei aqui, que é o exercício da função pelos acadêmicos, certo? O referencial teórico. Eu trouxe 3 aqui como exemplo, mas no artigo final eles se multiplicam, na verdade, né? No artigo final eu trouxe mais exemplos, mas aqui eu trouxe só 3, que no caso é Bussi, que diz, abre aspas, através dos relatos, o público percebe o que não está ao seu alcance. Nora, que é outra referência que eu trouxe, que afirma que entrevista liga-se à memória porque permite o registro além do efêmero. E por último, Izquierdo, que diz, sem memória não há vida. É possível, inclusive, dizer que a vida é uma sequência de memórias. Aqui falando um pouco mais da metodologia, como eu já disse anteriormente na introdução a essa apresentação, o autor Emanuel procurou a instituição e, através do professor José Luiz Pereira de Arruda e o professor Zarte, essa equipe foi montada com 10 componentes para que nós conseguíssemos que nós fôssemos o braço que iria atrás dessas fontes, que tiveram suas relações tanto com a parte administrativa, quanto uma parte profissional, até mais fraternal, por assim dizer, com o Hospital Infantil Seara do Bem.
Fontes foram disponibilizadas para a gente, assim como um certo acervo de informação como fotos fotos, alguns relatos e atas, por exemplo, numa reunião prévia dentro do próprio hospital, né? Contatos inicialmente eram feitos pelos professores, por orientadores, e depois pelos alunos. Cada aluno, cada responsável, cada voluntário ficou responsável por escolher suas fontes e tentar um contato, certo? Também teve elaboração de perguntas prévias para que ficasse mais fácil de a conversa desenrolar, certo? E agora vamos para os resultados e discussão. Bom, nesta parte eu pontuo que as etapas que se imaginava serem necessárias ao projeto foram concluídas em grande parte. Possuíamos 22 fontes e conseguimos entrevistar 10. As fontes que ficaram faltando foi principalmente por problema de horário da agenda das fontes que muitas vezes não batiam com a agenda dos entrevistadores. A orientação básica ao bolsista, no meu caso, sobre o procedimento das entrevistas, como a todos os envolvidos, foi me dado total suporte por parte dos orientadores, assim como por parte da equipe, na hora de elaborar minha parte do projeto, certo? E aqui eu pontuo, como eu já havia pontuado antes, que houve alguns problemas quanto à agenda de algumas fontes. Aqui as considerações finais. O projeto pôde proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de estar em contato com elementos que caracterizam o trabalho da imprensa. Aqui eu pontuo também que a oportunidade de estreitar laços em outras instituições e apontar a relevância do trabalho desenvolvido por estudantes em formação. E, por último, a prática permitiu aos envolvidos a noção da entrevista, além dos bancos universitários. Aqui temos a capa do livro, com uma foto no canto superior esquerdo da dona Alta de Castro Silva, uma das fundadoras da instituição, assim como o general Souto Maior. E embaixo da imagem temos o nome do autor, Emanuel Marcos Cruz e Prado. Aqui eu trago uma breve frase do artigo final, abre aspas, prevalece a oportunidade de ter contato com uma realidade externa que, por vezes, poderia ainda não ter sido experimentada pelo estudante. Pereira Zarte Nascimento, página 3. Aqui as referências que eu utilizei para a elaboração dessa apresentação, e já me encaminhando para o final, gostaria de deixar um agradecimento especial tanto ao Hospital Infantil Seara do Bem, quanto ao autor, Emanuel, como meus orientadores, e a toda a equipe que me deu total suporte para que eu conseguisse concluir a minha parte nesta empreitada, vamos dizer assim. Eu sou muito grato à instituição e acredito que seja isso. Obrigado e boa noite. Muito obrigado ao acadêmico Sebastião e parabéns pela apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe seu like e compartilhe o link desta live com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário que ficaremos muito felizes com a sua participação. Agora, convidamos o professor Luiz Henrique Zarte para a sua apresentação. Acompanhe. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Luiz Henrique Zarte, professor do curso de graduação em jornalismo da Uniplac, e hoje venho apresentar o artigo Enquanto Dura a Missa Pagã, o futebol como manifestação cultural. Em primeiro momento, vale ressaltar que essa pesquisa integrou a monografia da especialização em comunicação e jornalismo que eu defendi com orientação do professor Márcio Martinelli na Universidade de Araraquara neste ano de 2020. Este artigo parte de uma reflexão sobre o futebol a partir da construção de um referencial teórico, certo? A partir da compreensão de Eduardo Galeano de que o futebol é a única religião sem ateus e que se constitui uma espécie de missa pagã, como uma manifestação cultural também,
certo? Então, ele se dá como algo além de um jogo que mobiliza e sensibiliza, uma prática social que constrói sentido, memória afetiva, uma experiência coletiva e um drama da vida social presente na linguagem, na música, na literatura e na arte, ou basicamente como uma metáfora da vida. Então, nesse estudo, nós buscamos aprofundar um pouco essas questões e procurar de que forma o futebol se manifesta nessas esferas. Também foi interessante a gente perceber onde o futebol se manifesta, né? Quando e onde a bola rola. Então, foi possível compreender a partir das concepções de Toledo que o futebol se dá em qualquer terreno, desde o chão até a esquina ou a viela, com qualquer bola, de meia, né, de papel, e também com gols e outras estruturas compostos por riscas de cal, chinelos ou mesmo de forma imaginária, com o futebol tendo várias nomenclaturas, desde varzianos, societies e babas até peladas, rachas, bate-bolas ou futs. Esse entendimento acaba por contribuir com a construção de uma identidade futebolística, uma espécie de memória afetiva e também de pertencimento, porque não é raro nós encontrarmos pessoas que se identificam com o futebol e, por consequência, conhecem e reconhecem grandes times, grandes seleções, números de jogadores, estatísticas, grandes estádios, enfim, uma série de valores aí ligados ao futebol, que se constitui como um fato social e cultural que, no nosso entendimento, é incontestável. Eu trago aqui a concepção de Edgar Morin sobre a cultura, sobre a qual ele diz ser um campo ou um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos e orientam as emoções. Então, o futebol, ele se coloca como um campo em que se manifestam as relações simbólicas, políticas e, como eu mesmo ressaltei anteriormente, sociais e culturais. Por consequência, é também um fenômeno midiático considerável que antes era ignorado, tanto por jornalistas quanto por antropólogos, por historiadores, enfim, por uma série de estudiosos. De acordo com o que diz José Geraldo Couto, então o futebol se manifesta na cultura como uma espécie de magma ou de fluido que a invade por todos os poros, ou também faz isso conosco. Então ele compreende que não estava muito longe da verdade quem disse que no Brasil o futebol não é apenas uma das coisas mais importantes da vida, senão a própria vida. Ele também é capaz de expressar singularidades e identidades, porque ele integra a cultura popular. Ou seja, mais que um espetáculo para consumo do público, ele consiste em um fato da sociedade. Tem uma linguagem franca, de domínio público, manifesta em muitos dos espaços, né, dos fundamentos das representações coletivas, que acaba por reencantar, então, a dimensão da vida cotidiana através da sua estética singular, uma estética única, aquela presente no futebol. E ele também representa um refúgio das agruras do mundo, daquele cotidiano que é repetitivo, que muitas vezes é complexo e difícil para muitas pessoas. Então ele se manifesta como um drama da vida social que permite expressar uma série de problemas nacionais, alternando percepção e elaboração intelectual com emoções e sentimentos concretamente sentidos e vividos. Eu trago aí os exemplos do desejo de vitória e do medo da derrota como maneiras de ilustrar esse entendimento. Porque na cancha, no campo, muito do sentimento coletivo se manifesta, como, por exemplo, a coletividade, a força de grupo, não é? E toda essa compreensão aí vista por Elau Lovisolo e Soares. Ele também se constitui como uma espécie de ethos cultural, um tipo de idioma comum compartilhado por todos nós. Justamente por isso. Ele foi capaz, inclusive, o futebol, no caso, de mudar a compreensão da própria imprensa, do público para com a imprensa e dos jornalistas para com o seu próprio papel. Especialmente a partir da Copa do Mundo de 50, realizada aqui no Brasil, que teve justamente um período muito próximo de realização à chegada da televisão ao país. Então houve uma mudança de paradigma e de contexto, né, em que se abriu a possibilidade de repensar uma multiplicidade de propostas editoriais, como revistas e outras publicações, além de uma mudança
nas necessidades de abordagem e de pautas e linguagem utilizadas por jornalistas. Então é ingênuo que a gente pense que o futebol é apenas um esporte de 22 homens ou mulheres correndo atrás de uma bola. Com ele, abre-se a possibilidade de que nós desvendemos as facetas históricas, socioculturais, econômicas e políticas da nossa sociedade. Então, é um fenômeno extremamente abrangente e pertinente. Eu trago aí o exemplo do futebol no vocabulário, que conhecemos por boleirês, de acordo com o que conceituou o Leandro Stein, né? Então, no nosso vocabulário, o futebol está presente da crônica arquibancada do nosso dia a dia, né? Da rua aos livros. E aí o Stein, por exemplo, indica que dos 228.500 verbetes listados pelo dicionário Roais, 502 possuem a palavra futebol em suas explicações. Eu trago aí a tabelinha, né, dividindo de um lado o futebolês, de outro a manifestação dele no cotidiano. Temos ali alguns exemplos: o bate-bola como uma conversa informal, o ato de chutar como arriscar ou dar um palpite, né, a marcação homem a homem, que é o acompanhamento a curta distância, enfim, uma série aí de expressões vinculadas ao nosso cotidiano que surgiram a partir do futebol e agora se estendem às mais diversas áreas. Também na imprensa e na literatura, como nós mencionamos, há manifestações e há representantes bastante indicativos dessa cultura. Né? Então, desde os jornais até a literatura e a crônica, nós temos aí algumas personalidades que representam todo esse contexto histórico. Eu trouxe algumas, como Luiz Fernando Veríssimo, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, Mário Filho, João Saldanha e João Baldo Ribeiro. Também na poesia nós temos manifestações como a de Carlos Drummond de Andrade, que escreveu o futebol. Vou tomar a liberdade poética aí para ler esse trechinho que ele escreveu. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma a volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do novo. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos, flutua o jogador, gravado no ar, afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Além da poesia, também há manifestações da música popular brasileira, que foi importante nesse sentido. Um marco antes da MPB foi a primeira canção de futebol que se tem notícia no país, composta por Bonfilho de Oliveira, com o título de Flamengo, mais uma vez uma referência a Leandro Stein, que escreveu uma matéria no portal Trivela sobre isso. Mas há aí diversas personalidades também que representam desde o contexto contemporâneo até aquele passado, né? Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, Daniel Barbosa, João Bosco, Milton Nascimento e Gilberto Gil, que se identificam inclusive com alguns clubes nesse sentido. Também na arte, aí a pintura Futebol em Brodowski, de Cândido Portinari, de 1935, em que se manifesta o futebol, como um exemplo apenas. E todas essas compreensões permitem que nós compreendamos que o futebol integra o tecido social contemporâneo e é capaz de ser um retrato da complexidade que integra o cotidiano. Nesse sentido, é fundamental compreender de que maneira o jornalismo participa desse processo, como nós buscamos fazer aqui, enquanto uma peça relevante, em especial quando atua como um agente capaz de tecer o presente, como diz Cremilda Medina, sobretudo no Brasil, que, como dizia Tom Jobim, não é para principiantes. Aí eu trago também algumas referências usadas no artigo e na apresentação. Boa noite a todos e a todas e muito obrigado. É isso aí, pessoal. Parabéns ao professor Luiz Henrique Zarte pela apresentação do trabalho. Aproveito para parabenizar todos os participantes do grupo de trabalho número 1 do curso de jornalismo. E também parabenizo toda a equipe organizadora da 23ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da universidade. Agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigado e até a próxima.